Nós até agora nós vimos a composição das forças, ou seja, como é que eu faço a partir de duas ou mais forças para determinar a força resultante. Vimos os casos, resolvemos exemplos. Mas agora eu quero fazer o oposto. Agora no nosso último slide, nós vamos mostrar aqui como é que nós fazemos a decomposição de uma força resultante. Nós vimos a composição e agora vamos ver como é que nós fazemos a decomposição dessa força. Bom, temos um vetor inclinado, vocês sabem que todo vetor inclinado ele tem duas componentes. Uma componente na direção do eixo horizontal, que nós chamamos de eixo X, e uma componente na direção do eixo vertical, que nós chamamos de eixo Y. Aqui nós já temos representado os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E como é que nós decompomos? Nós fazemos a projeção do vetor resultante em cada um dos eixos. De que forma? Imagine você colocando uma luz aqui e projetando a sombra aqui embaixo. Percebam que a origem do vetor já está encostada nos eixos. Falta apenas a extremidade. Então nós descemos uma linha, nós pontilhamos uma linha, até tocar o eixo X. Tocou o eixo X, nós então marcamos o nosso vetor F na direção do eixo X, está aqui o F de X. A mesma coisa nós fazemos no Y. Como ele já tem a sua origem encostada no eixo Y, falta apenas a sua extremidade, nós traçamos uma linha pontilhada até tocar o eixo. Tocou o eixo, então nós traçamos a reta e aqui está o nosso vetor F na direção de Y. Então, na verdade, esse vetor decomposto passa a estar apresentado dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês agora como é que nós aplicamos isso matematicamente, ok? Bom, vou apenas mostrar para vocês matematicamente como é que a gente faz isso daqui. Vamos traçar aqui dois eixos, tá? Ou par de eixos. Vou chamar esse daqui de X, vamos chamar esse daqui de Y. E vamos agora representar aqui um vetor, uma força FR ou F, que eu vou dizer que esse F vale 10 newtons, por exemplo. Nós temos aqui um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, e vou dizer que o seno desse ângulo θ vale 0,6 e o cosseno desse ângulo θ, por exemplo, vale 0,8. Apenas para o nosso exemplo. O que eu quero? Eu quero saber quais são os módulos dos vetores que compõem esse vetor F. Ok, vamos lá. Primeira coisa, a projeção nos eixos. Então eu vou pegar da extremidade de F, traçar uma linha, até tocar o eixo X. Onde tocou, eu traço agora o meu vetor F na direção de X. Ok? Muito bem. A mesma coisa eu vou fazer agora com o eixo Y. Traço uma linha paralela, né, ao eixo X até tocar o eixo Y. Aonde tocou, eu vou traçar aqui uma reta que vai representar o meu vetor F Y. Muito bem, então percebam que nós temos um triângulo retângulo aqui, né? Um ângulo de 90 graus aqui, ângulo θ, o F é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e nós temos o Fx como sendo o cateto adjacente, e essa linha tracejada tem a mesma dimensão de Fy, ou seja, essa linha tracejada que representa o cateto oposto ao ângulo θ pode ser o próprio Fy. Então nós tiramos aqui relação seno e cosseno. Vamos começar então aqui. Cosseno do ângulo θ vai ser igual ao Fx
dividido pela hipotenusa, que é F. Cosseno do ângulo θ vai ser igual ao Fx, que é o que eu quero saber, dividido por 10. No nosso exemplo, o cosseno vale 0,8. Então, 0,8 igual a Fx dividido por 10. Fazemos agora, o 10 está dividindo do lado de cá da igualdade, passa multiplicando. Então, o nosso Fx vai valer 10 vezes 0,8, 8 newtons. Então, essa componente do vetor F tem um módulo de 8 newtons. Então, nós já decompomos esse vetor F, essa força F, na direção de x. Então, nós já conhecemos a sua dimensão no eixo x. Vamos fazer agora para o eixo y. Vou dar a cor aqui. Vamos lá. No eixo y, você percebe, então, que nós temos essa linha tracejada, que tem a mesma dimensão de Fy, portanto, seno. Seno de θ igual ao cateto oposto, que é o Fy, dividido pela hipotenusa, que é o próprio F. Seno de θ, nós temos aqui nos dados que vale 0,6. 0,6 igual a Fy, que é o que eu quero determinar, dividido pelo valor de F, que vale 10 newtons. Está multiplicando, está dividindo, da mesma forma eu passo para o outro lado da igualdade, multiplicando. Portanto, o Fy, finalmente, tem um valor de 6 newtons. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um vetor que inicialmente era inclinado de um ângulo θ com o valor 10 newtons. E agora nós temos os valores das suas componentes, né? O valor das suas componentes. Na direção do eixo x, 8 newtons. Na direção do eixo y, 6 newtons. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o filminho aí e veja os cálculos como são feitos. Isso é decomposição de forças. Então nós vimos hoje toda a composição, como que nós compomos um vetor resultante, nos seus diversos casos, nas suas diversas possibilidades. Vimos como que nós fazemos para calcular o intervalo dessa força resultante, ou seja, o valor mínimo da força resultante e o valor máximo. E vimos agora a decomposição. Eu parto agora da força resultante e encontro as suas componentes. Como eu disse, isso vai ser de grande valor para você, não só na mecânica, principalmente na parte da dinâmica e na cinemática vetorial, como também na elétrica, quando você vai ver campo elétrico, força elétrica, e no eletromagnetismo também. Mesmo na parte de hidrostática, na parte de empuxos, que ali entra muita força, também pode ser usado. Não é? Nas forças exercidas por molas, também nós utilizamos essas regrinhas. Então, pessoal, aprendam isso. Se você não entendeu bem, reveja quantas vezes você quiser, porque isso vai ser muito importante para você. Ok? Ficamos por aqui em mais um Foca na Física. Nos aguardem.